Bom, pessoal, começando então nossa aula de hoje. Na verdade, hoje nós vamos ter duas aulas, né? As duas últimas aulas do curso, aula 7 e aula 8, vão ser condensadas hoje para a gente finalmente conseguir terminar o curso. Tivemos aí no meio do caminho alguns problemas com datas, mas finalmente hoje a gente está encerrando esse curso de conhecimentos pedagógicos. Foi um curso, na verdade, para dar uma breve introdução de conhecimentos pedagógicos, foi uma coisa muito en passant, realmente. A gente não se aprofundou em muita coisa, mas foi propositalmente mesmo. A partir do dia 9 começa o nosso curso preparatório, e aí a gente vai se aprofundar realmente em todos esses temas que foram passados aqui, tá bom? Eu vou começar compartilhando. Eu preparei duas aulas, obviamente, aula 7. Então, vou falar da aula 7 e, em seguida, eu vou para a aula 8, né? A gente vai terminar. Aula 7. Nós vamos falar sobre o projeto político-pedagógico, a importância desse documento, como ele se constrói, quais são suas etapas constitutivas, né? E depois a gente vai falar na aula 8 das TICs, são as tecnologias da informação e comunicação na educação, ok? Então, vamos lá. Primeiro fato, né? O que é o PPP, né? Então, eu tenho uma definição aí de Libânio. Segundo Libânio, o PPP é o documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar. Então, na verdade, o PPP, a gente costuma dizer que o PPP é o documento de identidade da escola, né? O PPP nada mais é do que um documento que materializa toda a intencionalidade da escola, desde o ponto de vista administrativo, ao ponto de vista pedagógico, ponto de vista de visão de mundo, tudo é materializado naquele projeto crítico-pedagógico, ok? Então, a importância desse documento, uma escola sem PPP é uma escola que não tem identidade. É uma escola em que você não sabe para onde ela está indo, o que ela quer, qual é a visão que ela tem de mundo, qual é a visão que ela tem de sociedade. Então, aí está a importância do PPP, aí está o porquê se deve ter um PPP, e mais importante ainda, por que o PPP deve ser construído democraticamente. O PPP, por essência, é um documento democrático. Ele é um documento construído a muitas mãos. E somente por causa disso, ele consegue materializar exatamente o que é a escola, né? Se fosse um documento construído ali dentro de um gabinete, ele não conseguiria materializar essa visão democrática, essa visão plural da escola, ok? Então, qual é a fundamentação legal do PPP, né? O projeto político-pedagógico, ele tem por base a Constituição Federal de 88, nos seus artigos 205 a 214, que são aqueles artigos que tratam da educação. E na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, faltam um S ali de base, né? Em seus artigos 3º, 12, 13 e 14, além das diretrizes curriculares nacionais de educação básica, que a gente viu na aula passada, na resolução número 4 de 2010. Então, esse é o arcabouço legal a nível federal dos PPPs. Os estados e os municípios têm as suas legislações também. Tem resoluções do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Municipal de Educação, portarias de secretaria de estado, de município. Essas terminam de fazer. Agora, a nível federal, que regula a educação no Brasil como um todo, Constituição Federal, LDB e as DCN são os principais documentos em que o PPP aparece de forma muito clara. E como é que esses documentos aparecem? Dá uma olhada na LDB, o que diz a LDB? O artigo 12, inciso 1º, é bem claro quando ele trata que a lei dá aos estabelecimentos de ensino a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Essa proposta, em muito, é materializada através do PPP. No mesmo artigo 12, no inciso 7º, define como incumbência da escola informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos estudantes, bem como sobre a execução da sua proposta pedagógica. Percebam aí, execução da proposta, construção de proposta logo depois, tudo isso vem muito claro na LDB. O artigo 13 responsabiliza o segmento de professores quanto à participação na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, é o inciso 1º. E elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, é o inciso 2º. Então, percebam como várias vezes esse tema é trazido à tona na LDB, né?
No artigo 14, em que são definidos os princípios da gestão democrática, o primeiro deles é a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Com essa exigência, a LDB amplia o conceito da escola para além da sala de aula, envolvendo a sociedade como um todo, né? Isso é uma das maiores, um dos maiores ganhos da nossa LDB, né? Nós tivemos outras LDBs, a LDB atual, ela entende esse conceito de escola para além da sala de aula, ela não se restringe apenas à parte didática pedagógica, né? Ela entende a educação como um todo, a escola como um todo, como um sistema dinâmico e orgânico. Então, aí fica muito claro, somente nesses 3 artigos que a gente falou, já dá para ver como é materializada a importância da construção do documento para a gestão democrática da escola, né, para a escola como um todo. Então, vimos aqui rapidamente o que é o PPP, né? O que é esse documento, qual a fundamentação legal dele. Agora, uma parte muito importante é o AEE, né? Porque o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, ele precisa estar institucionalizado no PPP. Ó, existe, tem um E a mais aí, né? Existe a necessidade de institucionalização do atendimento educacional especializado no PPP das escolas, conforme disposto na Política Nacional de Educação Especial. Na perspectiva da educação inclusiva, esse documento, a Política Nacional, é de 2008, bem como na Lei Brasileira de Inclusão, a 13.146. O PPP tem que estar muito clara essa questão do atendimento educacional especializado. Isso é uma exigência da lei, tá? Os PPPs que não têm essa citação ao AEE, eles precisam ser reconstruídos. A gente vai falar um pouquinho mais à frente da necessidade do PPP estar sempre sendo revisado, né? Então, mas se liguem nisso daí que é muito importante, tá bom? Agora, para que fazer? Para que a gente faz o PPP? Eu coloquei aí 5 tópicos que explicam basicamente por que se constrói um PPP. Primeiro ponto, garantir a consolidação da gestão democrática, né? Por que o PPP garante a consolidação da gestão democrática? Porque ele é um documento democrático por natureza. Desculpa. O PPP, quando ele é construído com a participação de todos. Segmento de professores, segmento de pais, segmento de funcionários, segmento de alunos, todos participam. Então, a construção do PPP, ele garante a consolidação dessa gestão democrática da escola. E no próprio documento, a menção a essa gestão democrática deve ser muito clara. O fortalecimento dos conselhos escolares, das associações de pais e mestres, dos grêmios estudantis, tudo isso deve estar muito bem fundamentado dentro dos PPPs. Segundo ponto, propiciar a autonomia e estimular a participação, a cooperação, a responsabilidade e a criatividade. Esse estímulo à autonomia e à participação, obviamente, ela é para os alunos, mas também para os outros participantes, os outros atores aí desse processo, os pais de alunos, os funcionários, todos devem participar também, né? Oportunizar a escola a conceber, implantar, implementar e avaliar o seu próprio trabalho, evitando espontaneísmo, concretizando a função do PPP na condução de um processo educativo contínuo e coletivo. O que quer dizer esse espontaneísmo? É aquela questão que você vai levando com a barriga, né? Qual é o seu objetivo? Ah, não, a gente está indo, a gente está levando. O objetivo do PPP é a escola poder sentar e pensar assim, calma aí, aonde a gente quer chegar? Bom, a gente quer fazer isso? Tá, mas para fazer isso, o que eu preciso? Eu vou precisar disso, disso, disso. Tá, e como eu consigo fazer isso? Quem pode fazer? Quando? Né? De que maneira? Com que recursos? Isso é planejamento, né? E depois, mais importante, avaliar se deu certo ou se não deu. Olha, a gente conseguiu isso daqui, não conseguiu. Por que a gente não conseguiu? O que deu errado? E foi esse processo aqui. Tá, mas o que levou isso a dar errado? Foi por causa disso. Então, como é que a gente consegue corrigir? Isso é tão importante quanto. Então, com o PPP, a escola abandona esse espontaneísmo de ir levando com a barriga, de ir empurrando e vendo o que dá, e ela parte para um processo muito bem estruturado de planejamento. Okay? Quarto ponto, possibilitar a formação de cidadãos participativos, responsáveis, compromissados e críticos. E isso daí a gente está falando de todos também. Mas eu acho muito interessante quando a gente chama isso para os alunos. A gente, às vezes, entende o PPP como um documento
produzido por professor, por funcionário, às vezes você chama até um ou outro pai, e você esquece um pouco de que os alunos são peça importantíssima da construção do PPP. É a questão de perguntar qual é a escola que vocês querem, o que está ruim, o que precisa melhorar, como que melhora. Quando a gente participa, a gente se sente responsável também. Então, aí está a importância de uma participação coletiva, né? Isso forma cidadãos participativos, porque assim como eles participam da construção da escola, desse documento da escola, do dia a dia, do cotidiano da escola, eles também vão participar da sociedade como um todo. E eles começam a se ver como verdadeiros cidadãos, né? Compromissados e críticos. E um quinto ponto que eu coloquei, desencadear um permanente exercício da cidadania. Isso é a consequência de todos os outros pontos, principalmente esse último. A partir do momento em que eu participo do dia a dia da minha escola, eu estou participando do dia a dia da minha comunidade, estou participando do dia a dia da minha cidade. E com isso, eu estou exercendo a minha cidadania. Ok? Então, percebam como esse documento é importante. Ele não é um mero documento burocrático. Ele não é um documento de gaveta. Ele é um documento muito importante, não apenas para que a escola tenha a sua identidade, mas para que a gente trabalhe um exercício de construção da cidadania, né, dos alunos, dos funcionários, dos pais, dos professores como um todo. Ok? Bom, agora, quais seriam os princípios norteadores desse PPP? Né? São alguns e eu detalhei aqui, vou falar um por um a eles. Quais são os princípios norteadores? Primeiro, o que quer dizer isso? Princípios norteadores. Princípios norteadores são aqueles princípios nos quais eu me baseio para montar a minha proposta. A partir deles, a proposta é montada. A proposta não pode escapar de nenhum desses princípios. Primeiro deles, princípio da equidade. Assegurar direitos iguais a todos, com a garantia do acesso à educação, da permanência, participação e aprendizagem do estudante, devendo ser garantida pela mediação da escola. Ou seja, o princípio da equidade, ele diz o seguinte: os direitos são iguais para todos. Todos têm direito à participação, ao acesso à educação, a permanecer na escola e, acima de tudo, ter uma educação de qualidade. Então, o princípio da equidade é o primeiro princípio que a gente tem que falar quando a gente vai construir um documento desse tipo. Né? Segundo princípio norteador importantíssimo, é o princípio da qualidade. Vocês lembram quando a gente falou de LDB, de Constituição Federal, de Plano Nacional de Educação, toda hora martela a qualidade. Última aula que a gente falou agora, na terça-feira, falamos sobre as diretrizes curriculares nacionais, qualidade de novo, né? Então, percebam, a qualidade, ela é um princípio norteador da construção do PPP. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 3º, inciso 9º, garante um padrão de qualidade para a educação brasileira, que deve estar articulada à plena realização do direito à educação, no sentido de promover a aprendizagem do estudante. Nessa perspectiva, a organização curricular torna-se balizadora, conforme ressalta o artigo 13 da resolução número 2 do CNE, quando deixa claro que as unidades escolares devem orientar a definição de toda a proposta curricular, fundamentada na seleção dos conhecimentos, componentes, metodologias, tempos, espaços, arranjos alternativos e forma de avaliação, contemplando as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como eixo integrador entre os conhecimentos de distintas naturezas, contextualizando-as em sua dimensão histórica e em relação ao contexto social contemporâneo. Ou seja, isso tudo é uma responsabilidade da escola. Agora, a gente, para entregar isso, precisa estar baseado em critérios bem claros de qualidade. Não é simplesmente você entregar por entregar, não é simplesmente você jogar. É você ter um planejamento em que a qualidade seja um balizador disso. Né? Digamos assim, de uma forma bem... Eu não gosto de usar muito esse termo, mas é entregar um produto de qualidade. Não que a educação seja um produto, mas o resultado deste trabalho precisa ser balizado por um critério de qualidade. Okay? Terceiro ponto que a gente já falou, vai voltar a falar, e vem falando desde a Constituição Federal,
Gestão democrática. Ampla participação dos representantes da comunidade escolar nas decisões, ações administrativas e pedagógicas da escola, assegurando sua transparência e legitimidade, garantindo a efetividade das ações acordadas. Gestão democrática não pode ser só para sair na foto. Ela precisa ser autêntica. Ela precisa ser legítima. Eu preciso ter a participação dos pais, eu preciso ter a participação dos funcionários, dos professores, dos alunos. É preciso que elas realmente aconteçam de maneira verdadeira, né? Isso é gestão democrática, em que todos participam. Todos participando, todos se sentem também responsáveis. Okay? Quarto princípio, liberdade. Está associado à ideia de autonomia, devendo ser pensada na relação entre os diferentes segmentos da escola em um contexto participativo, onde todos têm oportunidade na tomada de decisões e responsabilidade sobre elas. Como assim? A gente não pode ter um parâmetro em que você participa, mas o que você falar não vai valer, não. O que vale é o que a gente fizer aqui. Não pode. Todos precisam ter a noção de que eles têm autonomia e têm a oportunidade de se posicionar na tomada de decisões. Né? Seja um pai de aluno. O pai de aluno vai valer tanto que ele falar quanto o professor? Sim. O aluno vai valer tanto quanto o funcionário da escola? Sim. Todos têm esse critério associado da liberdade de pensamento, da liberdade da construção, da autonomia, de tudo isso. Né? Valorização do magistério, a qualidade de ensino e sucesso na tarefa de educar estão intimamente relacionados à formação inicial e continuada, nós já falamos disso várias vezes, né? Com base na reflexão sobre as práticas pedagógicas, tempo de estudos coletivos desenvolvidos permanentemente de forma sistemática. A formação continuada em serviço, né, com aquele aproveitamento dos tempos de estudo na escola, é uma condição fundamental para o sucesso pedagógico. E deve aparecer no PPP. Condições de trabalho que envolvem desde a carreira docente até a infraestrutura da escola, equipamentos e recursos pedagógicos, cabendo à escola viabilizar ações possíveis no âmbito de sua atuação. Percebam que o PPP não é só para falar o que eu quero fazer, não. Ele tem que fazer uma descrição minuciosa da estrutura da escola, ok? Bom, agora vamos para a parte principal. Elementos e etapas, né? Primeiro, quais são os elementos que devem constar no PPP? Opa, calma. Isso, agora. Quais são os elementos que devem constar no PPP? Primeiro deles, finalidades da escola. Primeiro eu preciso pensar, para que se destina a minha escola? Esse item vai falar do quê? Eles vão se referir aos objetivos para todos os segmentos escolares, expressando as prioridades da escola de forma clara e significativa. O PPP é um documento extenso, mas é um documento que deve ser objetivo. Eu não preciso ficar enfeitando o pavão para falar. Né? Agora, se a minha escola ela atua com EJA, com educação infantil, com ensino fundamental, fundamental 1 e 2, eu devo ter a descrição de cada um desses segmentos. Quais são os objetivos para a educação infantil? Quais são os objetivos para os anos iniciais do fundamental? Quais são os objetivos para os anos finais do fundamental? Quais são os objetivos para a EJA? Eu preciso descrever os objetivos de cada um. Porque o objetivo da educação infantil não necessariamente é o mesmo dos anos finais, que não é o mesmo da EJA, que não é o mesmo dos anos iniciais. Então, eu preciso definir os objetivos dentro de cada um desses segmentos. Ok? Estrutura organizacional. Essa é uma parte bem descritiva, né? A escola ela dispõe de dois tipos básicos de estrutura, a administrativa e a pedagógica, as quais são responsáveis pelas ações administrativas, pedagógicas e financeiras. Eu preciso descrever a estrutura. Como é que é a estrutura administrativa? Né? Tem um diretor, tem um vice-diretor, um diretor adjunto, a secretaria composta por quê? Quem faz qual é a função de cada um aí? E a parte pedagógica? São quantos professores? Tem coordenação pedagógica? Tem orientação educacional? A que se destina cada um delas? Merenda, né? Cantina, cozinha. Quem são os funcionários? Limpeza, tem. Funcionários administrativos, inspetores, tem esse pessoal. Tudo isso tem que estar muito bem descrito. Ok? Currículo.
importantíssimo, constitui-se na organização do conhecimento historicamente construído e sua reconstrução na escola, envolvendo necessariamente a interação entre sujeitos que têm o mesmo objetivo e a opção por um referencial teórico legal que sustente. Precisa prever qual é o currículo da escola, em que está baseado esse currículo, em qual teoria do currículo, né? É um currículo crítico? É um crítico social dos conteúdos? Qual o tipo de currículo que eu trabalho? Qual é a proposta curricular dessa escola, né? Tempo escolar, importantíssimo, principalmente nos momentos em que a gente fala de expansão do tempo educativo, né? Aumento da jornada. Para elevar a qualidade do trabalho pedagógico, torna-se necessário que a instituição educacional organize seu tempo, estabelecendo períodos de estudo e reflexão da equipe de educadores, fortalecendo a instituição como instância de educação continuada, sem comprometer o tempo estabelecido legalmente para as atividades letivas. Esse tempo, ele se refere tanto para o tempo escolar, né, o horário das atividades letivas, como as atividades dos professores, né? Aquela hora-atividade, como é que ela vai ser utilizada? Em que momentos? Dentro da escola, vai ter reunião com todos, reuniões pedagógicas, tudo isso tem que estar muito previsto, muito bem amarrado dentro do PPP. Processo de decisão, mecanismo institucional de participação de todos os envolvidos com o processo educativo, que consiste na revisão periódica das atribuições específicas e gerais, sendo necessária uma distribuição de responsabilidade entre os atores. As instâncias de decisão no contexto escolar são colegiado escolar, caixa escolar, conselho de classe, conselho de professor, grêmio estudantil. Esse Convidas não, né? Esse Convidas é um projeto específico de rede. Agora, percebam que a gente pode ter associação de pais e mestres, conselho de classe, todas são instâncias decisórias, cada um no seu quadrado, né? O conselho de classe, ele define as questões pedagógicas no âmbito dos professores, junto à coordenação e orientação. O grêmio estudantil, no âmbito dos alunos. O colegiado escolar, o conselho escolar, a caixa escolar, são as questões administrativo-financeiras. Então, essa menção no PPP a essas instâncias decisórias é fundamental. É preciso ter descrito quem são esses entes, qual é o âmbito em que eles trabalham, né? Quando eles aparecem, né? Tudo tem que estar muito bem descrito. Relações de trabalho, aspecto básico a ser considerado na concretização do PPP da escola, devendo estar respaldado nas atitudes de solidariedade e reciprocidade. É nesse movimento que se verifica o confronto de interesse no interior da escola, que devem convergir para a participação coletiva, em oposição às relações regidas pela divisão do trabalho, fragmentação e controle hierárquico. Essa questão das relações de trabalho, ela basicamente se baseia em como devem estar organizadas essas relações entre pessoas no ambiente escolar, né? Como aqui falando, sempre baseado no respeito, na solidariedade, na reciprocidade, mas o PPP tem que prever isso também, né? Aí você fala assim, mas se a gente não sabe o que tem que ser, sabe, por isso tem que estar escrito, por isso que tem que estar detalhado. Lembrem-se sempre que o PPP é um documento que materializa as intenções. Não adianta eu ter uma intenção e não botá-la no papel. Por isso tem que estar tudo bem materializado lá. Ok? A avaliação, importantíssima, a escola deve prever todas as formas de avaliação possíveis dentro do seu PPP. Agora, acima de tudo, olha o que está aqui, ó, deve ser assumida como uma prática de análise diagnóstica, qualitativa, processual e de investigação situacional para a tomada de decisão, com vistas à melhoria da qualidade de ensino com foco na aprendizagem. Ou seja, primeiro ponto, ela é uma análise diagnóstica, ou seja, ela faz um diagnóstico da situação atual. Segundo, ela é qualitativa, ela se prende na questão da qualidade em detrimento à quantidade. Ela é processual, ela não é feita só no final, ela é feita ao longo do processo, justamente para quê? Para que você possa ir corrigindo. Não é aí, quando chegar lá no final, não deu certo. Não, você vai fazendo ao longo do processo, para se não estiver dando certo, você corrigir a tempo. E ela é de investigação situacional.
é com ela, a partir dela, que você consegue investigar em que ponto está a situação atual para que você possa tomar uma decisão para melhorar aquela situação, se não está de acordo com o que deveria. Então, esses pontos são fundamentais, devem estar descritos de maneira bem clara no projeto político-pedagógico da instituição. Ok? Agora, vamos ver alguns elementos que devem constar no PPP. Né? Quando a gente fala de elementos, a gente está falando assim, o que precisa ter? Quais são os tópicos que tem que ter? Primeiro, a introdução. Isso é comum a qualquer documento. Né? Nessa introdução, a escola vai fazer uma apresentação, destacando a participação, como se deu, a participação coletiva, a relevância do PPP para a comunidade. É uma introdução àquele documento. Segundo ponto, histórico da instituição. Né? Como surgiu a escola, os aspectos sociais em que ela está envolvida, econômicos, culturais, geográficos, aonde ela está, quem é a comunidade que ela atende, quais são as condições físicas e materiais dela, a caracterização dos profissionais da escola, estão aqui desde o início, há muito tempo, quem eles são, qual é a formação, a origem da escola, a documentação legal, qual foi o decreto de criação, a resolução de credenciamento, de reconhecimento dos cursos. Tudo tem que estar dentro desse histórico. Biografia do patrono, se tiver, né, e realidade em que está inserida. Né? Minha escola se chama Escola Paulo Freire. Então, vou fazer uma menção ao Paulo Freire. Por que ela tem esse nome? Né? O que ele traz para a educação, entre outras coisas. Terceiro ponto, talvez um dos mais importantes, o diagnóstico. Né? O diagnóstico é como você vai no médico e ele fala assim, olha só, você tem isso. A mesma coisa a escola vai fazer, olha, eu sou assim. Quem são os sujeitos que fazem a escola? Os estudantes, o quantitativo, quantos são, o perfil deles, os professores, os servidores, qual é a quantidade, qual é a formação acadêmica, profissional, a infraestrutura da escola, são quantas salas, quantos banheiros, quantos andares, instalações gerais, condições materiais dos laboratórios específicos. Eu tenho um laboratório de ciências, só que ele não está funcionando, porque ele está com vazamento. Tudo tem que estar previsto. Você fala assim, mas eu vou botar que está com vazamento no documento, mas não está. Esse é o objetivo do PPP. É você ver aonde você está para você tentar chegar num lugar melhor. Nenhum PPP é feito para você regredir. Imagina se você fala, olha, eu tenho aqui um laboratório que está maravilhoso, só que ele está todo ruim. Para que serve o PPP, se você vai mentir nele? Né? Condições de acessibilidade, todos os espaços são acessíveis. Áreas de convivência, de atividades esportivas, de recreação e culturais. A realidade revelada, que é a escola que temos, né? Indicadores de desempenho, identificação de problemas e necessidades a atender. Isso daí a gente pode tomar como base o IDEB. Olha, o nosso IDEB está ruim aqui, a gente tem uma... Tudo isso tem que estar nesse diagnóstico. É uma das maiores partes do documento. Né? E, por fim, a definição de prioridades. Olha, a gente tem tudo isso. Vamos elencar quais seriam as nossas prioridades, porque tudo a gente não consegue fazer de uma vez. Né? Outra coisa muito importante, quando a gente fala em prioridade, não adianta falar assim, prioridade é tudo. Quando você prioriza tudo, você não prioriza nada. Prioridade é o que deve ser feito primeiro. Né? Você não consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Se você tem 10, uma vai ser a primeira. Então, você vai eleger as prioridades. Quarto ponto, que é o ponto mais denso, né? É o ponto mais teórico, que são os fundamentos teóricos e metodológicos. Se dividem em alguns deles, né? Se dividem em 3. Os fundamentos legais, aí a gente vai fazer menção às leis, às portarias, às resoluções que fundamentam ali a escola e todo o trabalho pedagógico dela. 4.2, fundamentos filosóficos. Essa é uma parte basicamente teórica, que demanda muito estudo. Porque quem vai participar dessa discussão precisa saber, né? Precisa ter como base a visão de homem, a visão de sociedade que a pessoa tem. Então, o que precisa estar nesses fundamentos filosóficos? Descrever o cidadão contemporâneo. Quem é esse cidadão que vem à escola? Né? Quem é o tipo de cidadão que eu quero que essa escola ajude a construir? Levando em consideração as competências, conhecimentos, habilidades, potencialidades e valores essenciais para a vida, constituindo-se na generalidade da cultura brasileira e nas especificidades locais. O espaço da escola torna-se, dessa forma,
ambiência privilegiada na formação integral de cidadãos capazes de enfrentar os desafios do mundo moderno, contemplando os eixos norteadores da educação integral, trabalho, tecnologia, ciência e cultura. Então, essa é uma das partes teóricas do trabalho, né? Assim como os fundamentos metodológicos. O que seriam esses fundamentos metodológicos? Retratar a função primordial da escola, qual é a função da escola, né? E como ela está preparada para isso, possibilitando aos alunos o acesso ao conhecimento mediado pelo professor na interação com os direitos da aprendizagem, estimulando a compreensão, generalização, transposição e a aplicação de conceitos em situações diversas, de modo a permitir a solução de problemas, o levantamento de questões, a avaliação dos resultados de suas ações e a reconstrução do conhecimento, enfatizando os princípios metodológicos, ensino pela pesquisa, prática de leitura e escrita, letramento nas diversas áreas de conhecimento, raciocínio lógico matemático. Então, a pergunta dos fundamentos metodológicos é como, de que maneira, utilizando que métodos nós vamos conseguir construir essa escola. Né? Nós queremos cidadãos mais críticos, né? Cidadãos conscientes, cidadãos participativos. Como eu faço isso? Eu vou fazer através do incentivo à prática da leitura, vou fazer através de incentivo à pesquisa. Então, observem que esses são fundamentos metodológicos previstos dentro do meu PPP para atingir determinados objetivos. Okay? Quinto ponto importantíssimo, a visão estratégica da escola. Né? O documento precisa prever quais são os valores da escola, qual é a missão da escola e qual é a visão de futuro da escola. Importantíssimo isso está previsto no documento. Ok? E, concluindo aqui os elementos fundamentais, a gente tem a organização curricular. Aí vamos lá, mas o que vem essa organização curricular? Eu vou ler aqui e depois eu vou detalhar. Na proposta pedagógica, o conceito e os processos que envolvem o aprender e ensinar precisam ser definidos de forma consensual e pactuados por todos os profissionais da escola, visando uma prática reflexiva com indagações tais como: quais aprendizagens que dizem respeito especificamente ao trabalho da escola? O que se entende por aprender e que processos desencadeiam a aprendizagem? Como promover a aprendizagem dos alunos? Então, quando eu vou falar de organização curricular, eu primeiro preciso basear o que é currículo, como esse currículo é construído. Percebam que aí eu tenho a parte teórica, né? Como esse currículo é construído, como promover a aprendizagem dos alunos através desse currículo. E aí, depois de fazer todo esse apanhado teórico, eu vou aí citar o plano de ensino da escola, as metodologias que eu vou utilizar, vou falar sobre a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e, basicamente, a avaliação, que já foi citada lá e volta aqui sendo citada de maneira bem abrangente, porque agora eu estou falando de currículo, né? Então, é muito importante, nessa questão do currículo, a avaliação está diretamente linkada com isso, ok? E o último ponto, quando eu digo último, não quer dizer que não devam ter outros, tá, gente? Eu estou falando dos básicos, os principais. Mas tem vários outros pontos que podem estar entrando. Agora, eu não posso ter um PPP sem metas. Quais são as metas a serem alcançadas? A escola deve definir metas a partir da elaboração do plano de gestão, tomando como base as dimensões da gestão educacional, uma vez que é pelas dimensões que serão asseguradas a efetivação das ações pedagógicas, cujos fins estão atrelados à dimensão social de formação do cidadão. A discussão das dimensões da gestão permitirá o aprofundamento do conhecimento acerca do trabalho de organização da escola, focalizando o exercício da autonomia pedagógica em suas diversas dimensões. Quais são elas? Gestão de pessoas, gestão pedagógica, gestão administrativa, gestão de patrimônio, gestão financeira, gestão de responsabilidade social e acompanhamento e avaliação da escola e do PPP como um todo. Então, para cada uma dessas dimensões, eu preciso prever metas, né? E o objetivo do PPP, quando a gente faz aquela revisão periódica do PPP, é que essas metas estejam sendo acompanhadas,
estão dando certo, estamos conseguindo alcançar, não estamos conseguindo, então o que a gente precisa rever? Por que a gente não está conseguindo? Ok? Então, esse é o objetivo dessas metas estarem presentes aí. Ok? Alguma observação? Podemos prosseguir, porque essa é a aula 7. Eu vou passar correndo aqui para a aula 8, né, para a gente concluir como ficou combinado, então. Bom, gente, o PPP ele é muito importante. Ele é um documento de identidade da escola, como eu falei lá no início. E, dessa forma, a gente tem que encarar o PPP na construção dele e nessa questão da importância desse documento ser construído de uma forma democrática. Tá? Então, se vocês participarem da construção do PPP na escola de vocês, tenham muito cuidado, deem valor à importância desse documento, tá? Porque ele é de fundamental importância. Bom, professor, sim. A explicação que o senhor deu aí sobre o PPP, né? Pelo que eu entendi, ele vem bem assim direcionado para que a gente consiga colocar tudo no PPP, né? Isso. Nesse projeto aí e atingir metas e também diagnóstico, né? Ter diagnóstico de como está a nossa escola e que a gente precisa melhorar, né? E pode melhorar. Só que Exatamente. é um documento que demora muito, porque as coisas não são imediatas, entendeu? Tem que parar várias vezes. Com E certeza. o que eu percebo, eu participei de um PPP, em uma escola que eu trabalhava, a gente fez a construção com a comunidade, com todos os envolvidos, e todos participaram, do porteiro até a tia da cantina, entendeu? E o Isso que aí, assim deve aconteceu ser. foi que, às vezes, a gente parava e algumas pessoas não levavam a sério. Alguns professores queriam conversar, queriam falar sobre outras coisas. E aí eu acho que era muito importante, né, a coordenação e direção chamava atenção e aí a gente realmente levava a sério. Alguns não, mas ela chamava atenção e graças a Deus a gente terminou, né? A parte Conseguiu, boa aí, Anete, que você falou, é que pelo menos a coordenação e a direção chamavam a atenção desse pessoal sobre a importância disso, né? Porque sim, se elas não fizessem, o documento estava perdido. Então, pelo menos dá para perceber que elas viam a importância desse documento, né? O PPP, assim, é triste a gente ver professores que não dão a devida importância a isso, né? Porque sim, a ideia não é fazer um PPP de gaveta, não é fazer um PPP para guardar ele na gaveta, não, é um documento vivo, ele tem que estar sempre sendo consultado, ele tem que estar sempre... É igual com lei, né? Como se fosse uma lei dentro da escola. Vamos fazer isso, opa, só que isso daqui está contrário ao que está previsto no nosso PPP. Era isso que a gente via fazer no dia a dia, né? Então, mas a gente sim. segue tentando ver se os professores a ficha cai em relação a isso, né? Mas, na verdade, professor, eu acho que, na verdade, os professores sabem sim, mas eu acho que é por ser trabalhoso, muito É verdade, trabalhoso. com certeza. Um PPP é muito E trabalhoso. aí, Como eu isso, falei aqui, não é só você sentar e falar, você precisa estudar. Tem um sim, pedaço ali que você precisa estudar. Quando você vai falar de fundamentos filosóficos, fundamentos metodológicos, você precisa de estudo, não é simplesmente sair falando qualquer coisa, né? sim. E assim, no final, eu sei que todo mundo ficou feliz, né, com o trabalho do ano todo, porque, na verdade, a gente demorou muito tempo para finalizar, e Sim, todo mundo geralmente um gostou. PPP não é um documento que se constrói da noite para o dia, ele dura meses, Sim, né? sim, Pode durar até o ano inteiro. Por quê? Você não consegue parar a escola todo dia, isso né? mesmo. Então você O da precisa gente foi fazer um uma. ano, professor, Exatamente, é o prazo foi médio um para a ano. construção de um PPP. Mas aí quando você chega, Sim. você vê o resultado final, você fala assim, nossa, que legal, conseguimos, né? É Sim, gratificante. e assim, a comunidade, né, porque a comunidade quando foi no início, eles estavam tudo assim acanhado. "Ah, eu não sei", por conta de estar, assim, com os professores, eles achavam assim: "Ah, eu Sim, não sei, porque eu estou com os professores", mas assim, do meio para o final, eles começaram a dar ideias também, entendeu?
A comunidade foi muito E uma das importante. maneiras de fazer isso é quando você faz em grupos, né? Você não mistura as pessoas. Você faz uma reunião dos professores, só com os professores, para que eles, entre eles, conversem. Você faz uma só com os pais, justamente para não ter isso aí que você falou. Porque se realmente eu botar os pais junto com os professores, muitos vão se sentir inibidos. Ah, eu não sei, eu vou falar o quê? Agora, quando você coloca eles entre eles, as coisas saem mais. E aí, o resultado do que sair daquela reunião, aquilo alimenta o PPP. E aí as coisas vão caminhando, entendeu? É uma das maneiras mais interessantes para a gente fazer, para justamente não ter isso aí que você falou, um inibindo o outro. Concordo. Muito bom. Bom, então vamos lá para mais alguma coisa, Nete? Pode falar. Não, professor, não, muito Então bom. vamos falar da aula 8. Esse tema 8 é um tema muito importante, mas ele é curtinho, né? Mas eu deixei por último porque a gente vive num momento em que, mais do que nunca, a gente tem que falar de tecnologia na educação, né? Nós fomos pegos aí no meio da pandemia e a gente teve que dar aula como agora. Estou usando a tecnologia aqui na educação, né? Só que a gente tem uma ideia de que tecnologia, computador e tudo, e não. Tecnologia pode ser coisa muito mais simples. Com certeza, vários de nós já usamos tecnologia na educação sem nos darmos conta, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que são as TIC, né? Exemplos dela, os desafios, e vou terminar falando de uma coisa que gera muita polêmica, mas a gente tem que saber capitalizar para o nosso lado, que é o uso do celular, né? Então, vamos lá, vamos começar falando da definição. O que são as TIC, né? TICs é a sigla para Tecnologias da Informação e da Comunicação e diz respeito às máquinas e programas que geram acesso ao conhecimento. Elas consistem no tratamento da informação articulado com os processos de transmissão e comunicação. Então, todas essas tecnologias, né, de informação e de comunicação, hoje elas estão diretamente ligadas ao ambiente da escola, porque a gente não consegue mais fugir, né? Antigamente, você ainda, não, fechou a sala de aula, agora vai acontecer. Não, hoje não dá, as pessoas estão ligadas, as crianças nascem ligadas ao celular, o nosso mundo é digital, a gente fica sabendo das coisas ali na hora, não é igual à época em que nós estudamos, né? Então, as TIC hoje, elas fazem parte do dia a dia da escola, não tem como a gente fugir disso. Agora, quais são as vantagens das TIC, né? Quando as TIC são integradas corretamente ao contexto pedagógico, os alunos se tornam mais motivados e engajados. Além disso, as TICs colaboram com a gestão educacional para melhorar a qualidade de ensino. Eu fiz questão de frisar essa questão quando integradas corretamente ao contexto pedagógico. Por quê? Porque não basta só jogar um programa de computador ou dizer, vamos agora usar o celular. Isso precisa ser usado corretamente do ponto de vista pedagógico. E esse daí é um dos nossos desafios, utilizar corretamente do ponto de vista pedagógico as TIC, né? Aí você fala assim, como é que eu vou saber o que é correto e o que não é? Lembre-se sempre do famoso bom senso, né? Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Aqui, gente, exemplos de TICs. Celular, tablet, computador, televisão. Eu aposto que vocês já passaram filme para as crianças, né? Filme, desenho. Vocês estavam usando TICs. A televisão é um exemplo de TICs, né? Impressora com scanner, YouTube, câmera fotográfica, tirei foto das crianças, fiz um mural, isso é TIC, é tecnologia da informação, e-mails, serviços de streaming, né? O streaming, por exemplo, Netflix, entre outros, Wi-Fi da escola, né? Internet, Bluetooth, pendrive, Wikipedia, site, todos esses são exemplos de tecnologia da informação, né? Então, quando você fala assim, eu não conheço esse negócio de tecnologia da informação, não, nunca trabalhei com TICs, duvido que vocês nunca tenham trabalhado com pelo menos um desses até hoje, né? Então, assim, a pergunta, será que dá para eu deixar de trabalhar? Vocês conseguem imaginar uma prática pedagógica sem pelo menos um desses exemplos aí de TICs? Acho que é impossível hoje, 2021, sem utilizar uma tecnologia dessas, né? Professor, Então, sim. eu costumo dizer que as TICs veio para ficar, né?
Não, com Se certeza. antes a gente já usava, agora não tem como mais não usar, Não, e entendeu? assim, essa questão da aula Isso, remota, né, que a gente vive atualmente, ela é uma sim, coisa momentânea, né? Já estamos começando, já está flexibilizando, vamos voltar. Só que assim, não vai acabar. Não vai não, acabar porque a gente já viu. É bom? Não é bom, a gente gostaria de estar presencial, mas ajuda muito. Quantas sim, possibilidades? Ó, nós fizemos um curso, né, de, de língua portuguesa, teve gente do Rio de Janeiro, teve gente de São Paulo. Quando que a gente conseguiria isso se fosse presencial? Né? Então, a gente acaba tendo acesso a coisas que nós não teríamos no ensino presencial. Então, assim, tem suas limitações? Tem, mas tem suas vantagens também. Então, isso que a gente precisa pensar. Ok? Continuamos aí? Então, vamos lá. sim. Bom, falei dos exemplos da TICS, agora eu vou falar dos desafios dela. Né? Quais são os desafios das TICs? Primeiro, capacitação para os colaboradores. A gente sabe que tem muita gente que não sabe usar. Ah, vamos usar o YouTube. Vou fazer uma live ao vivo. E eu não sei fazer live ao vivo. Como é que faz? Né? Ah, vamos fazer uma aula remota. Isso vocês precisaram aprender, né? Quem está em sala de aula teve que aprender a usar Google Meet, o Teams, o Zoom. Teve que aprender, não teve jeito. Então, é preciso essa capacitação. Não é simplesmente jogar e a partir do nada as coisas acontecem. Segundo ponto, engajamento dos alunos. Por mais legal que seja, se os alunos não se engajarem, não vai adiantar de nada. O engajamento dos alunos é ponto fundamental para que dê certo. Você pode ter a ideia mais maravilhosa do mundo. Se os alunos não vestirem a camisa e não entrarem, sua ideia não vai dar certo. E o resultado pedagógico que você queria não vai acontecer. Então, esse engajamento dos alunos é fundamental. Tá, e como é que eu consigo esse engajamento? Primeiro, tente ouvir os alunos, o que eles querem. A gente sempre parte desse ponto, né? Se eu quero atender a um determinado público, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar o que vocês querem, o que vocês gostam, né? Para você adaptar às suas necessidades, aos seus objetivos, de maneira a atender eles. Isso é básico. Né? Avanços do setor tecnológico. Esse é um desafio muito grande, porque a gente está lá lutando para aprender. Pô, consegui, com muito custo eu aprendo. Quando eu aprendo, aquilo ali já está obsoleto, já tem uma coisa muito mais nova e toda hora muda. Né? Eu me lembro que logo assim, quando os computadores se popularizaram, né, a gente comprava um computador, aí ficava 4, 5 anos com o computador, aí ele começava a ficar velhinho e tudo, né? O computador ia ficando até parar de usar. Hoje, em um ano, o computador já está obsoleto. 1, 2 anos ele já está. Porque a tecnologia ela avança numa velocidade muito grande. Então, esses avanços são difíceis da gente acompanhar. Então, é um desafio para a gente que trabalha com Professor, as TIC, sim, assim, eu queria falar uma história aqui minha, pode que no falar. início, né, no ano passado, no início, quando surgiu, né, a pandemia, e aí tivemos uma reunião em um dia e no outro dia falaram, ah, vão usar o Zoom. Eu lá sabia como é que usava o Zoom, vai Não só usar o você, Zoom, muita vai... gente. Isso. Aí fui estudar, e tinha medo de não saber, e aí fui anotando e graças a Deus consegui. Esse ano, a gente teve o recesso, né, e teve as férias no final do ano. Esse ano eu falei, não, eu já vou começar buscando mais tecnologias, buscando mais outros, como o senhor falou aí, dos avanços do setor, né? Que uma coisa que era boa no ano passado, esse ano já ficou para trás. Então, esse ano, nas férias de dezembro, eu comecei a estudar, fiz vários cursos online, para mim estar dentro desses avanços aí, entendeu? Sim, Porque é como o senhor falou, é muito rápido. O que a gente sabia no ano passado, que para a gente já estava tranquilo, esse ano a gente teve que saber mais coisas.
teve que aprender mais coisas, Com porque certeza. é muito rápido mesmo. E a tendência é precisar saber mais ainda daqui a pouco, quanto mais o tempo passa. Ó, muito provavelmente, assim, o Estado já vai voltar agora, né? Aulas presenciais, os municípios estão começando a voltar, mas a gente ainda vai conviver um bom tempo com esse sistema híbrido, né? Com algumas aulas remotas ainda. Porque a pandemia não está controlada ainda, né? Ou melhor, não é que ela não esteja controlada, ela não foi vencida ainda. Ela está um pouco mais controlada, mas ela não foi vencida. Então, vão surgir novas oportunidades, novos meios da gente trabalhar de forma híbrida, e a gente precisa estar atento a isso, porque, mal ou bem, a gente aprendeu muito, né? Essa pandemia trouxe muito aprendizado para a gente. Então, precisamos ficar atentos a esses avanços, né? Eu sempre digo, né? Eu sempre digo Para. que eu era uma analfabeta digital. Pois é. Quantos de E nós, né? isso, e com a pandemia eu estou mais ou menos, né? Não vou dizer que eu estou. Estou Não, mais ou assim, menos, para a estou gente, indo. nós somos de uma geração diferente dessas crianças atuais, né? As crianças de agora, elas nascem com o celular na mão. A gente nasceu numa Isso, época que nem telefone em casa era comum, né? Quem tinha telefone em casa era rico. isso mesmo. E aí, quando vê aquela explosão do celular, que a gente tinha aquele tijolão que andava com aquilo na rua, aquilo ali era uma novidade, né? Hoje não, hoje o celular é a coisa mais simples que tem. Você vai ali no shopping, nem no shopping, você vai na banca de jornal, paga R$ 10, você tem um chip de celular. Então, é uma geração totalmente diferente da nossa. Então, a gente não precisa ter receio nem medo disso, não. Para a gente é novo. Para eles não é novo, mas para a gente é muito novo, né? É muito recente. Mas a gente não pode, por causa disso, deixar essa tecnologia de lado. A gente, ao contrário, a gente tem que abraçar ela, porque ela tem que ser nossa aliada no processo educacional. Ok? Ok. Bom, o quarto ponto. Adequação da infraestrutura. Sem isso, gente, não adianta. De que adianta eu ter uma ideia maravilhosa se minha escola não tem Wi-Fi? Né? Eu vou passar um filme da Netflix maravilhoso. Tá, mas não tem assinatura da Netflix e não tem Wi-Fi na escola. Adianta alguma coisa? Então, para a gente trabalhar com as TICs, é preciso ter infraestrutura para suportar. Né? E isso é uma função da escola. Olha o PPP aí, né? Tem que estar lá previsto no PPP tudo isso. E o quinto ponto, seleção de ferramentas. Não é pegar por pegar. Vou pegar, vou passar esse filme. Tá, mas com que objetivo? Ele está adequado com a sua proposta pedagógica, com o seu objetivo de ensino? Não é pegar por pegar, não é pegar porque para passar tempo. Ele precisa estar adequado, você tem que saber escolher a ferramenta. É a famosa história da caixa de ferramenta. Você tem uma caixa de ferramenta com várias ferramentas ali, você sabe usar todas, mas você precisa identificar qual é a melhor para usar em determinada situação. Bom, para essa situação aqui, é melhor eu usar o YouTube? Ou será que é melhor eu fazer uma projeção com o Datashow? Ou não, isso daqui eu posso usar algum jogo de computador? Ou não, esse daqui eu vou usar uma rádio escolar? São essas as situações. Ok? Ficou claro aí, gente? Ficou sim, professor. Ótimo. Então, vamos encerrar aqui com uma coisa muito importante. Benefício, o uso do celular, né? Porque, assim, hoje, como eu disse, as crianças nascem grudadas com o celular. Não tem como a gente abrir mão disso, gente. Aquela questão, a minha sala é proibido o celular. Você pode até fazer isso, mas você está jogando fora um aliado. Ele pode ser um aliado seu. Por que ele pode ser um aliado seu? Olha os benefícios para o aluno. Primeiro, com o celular, ele pode acessar fontes educacionais para tirar dúvidas. Segundo, ele pode carregar uma videoaula de um assunto que não foi compreendido. Estou explicando lá alguma coisa sobre independência do Brasil. Expliquei, não entendi, continuo não entendendo. Vai lá no YouTube e coloca um videozinho sobre independência. Talvez isso daí pode te ajudar a... Não vai competir com você, vai te ajudar. Seu objetivo não é que ele entenda a independência do Brasil? Você tentou falar e não conseguiu, ele não conseguiu te entender. Será que não tem um vídeo lá que possa ajudar o aluno a entender? Agora, não é ele chegar e procurar, porque a gente sabe que tem muita maluquice em YouTube e internet. O professor precisa ver antes, ele precisa ver se está adequado, ele precisa ver se
corresponde ao correto, para aí sim não conseguiu entender? Então, olha só, vamos ver esse vídeo aqui, procurem aí no YouTube, o nome é esse. Acharam? Dá uma olhadinha aí e vê. O celular precisa ser nosso aliado, gente. A gente não precisa ter medo dele. Ó, baixar um livro, um artigo ou slides para acompanhar a aula. Então, são vários os benefícios para o aluno. Ou até aquele famoso tirar a foto do quadro. Quando eu estava agora no ensino médio há pouco tempo, dando aula ainda, desde 2019, eu larguei a sala de aula em 2019. Larguei a sala de aula, assim, entre aspas, né? Até 2019 eu estava em sala de aula da escola regular, no estado, como professor de matemática. E fazia aqueles cálculos todos e ele chegava para mim e falava assim, professor, precisa copiar ou posso tirar foto do quadro? Eu podia falar assim para ele, ó, não, tem que copiar, nada de foto. Eu simplesmente falava assim, olha só, quando você copia, isso está ajudando você a compreender, a memorizar, né? A entender como está fazendo. Então, é muito bom para você. Agora, se você quiser tirar foto, você tira. Não vou te proibir. Agora, te garanto que você escrevendo, você vai entender melhor. Aí eles olhavam assim, verdade, né? Eu falei, pois é. Alguns tiravam a foto, mas tiravam a foto e copiavam. Eles tiravam a foto para ter ali e copiavam depois. Então é tudo uma questão de diálogo, gente. A ferro e fogo não dá certo. A gente tem que entender que aquela época do eu mando, você obedece, daí não vai voltar mais. A gente está numa época totalmente diferente. A gente não precisa ter autoritarismo, a gente tem que falar de autoridade. Paulo Freire já falava isso. Professor com autoridade, ele não precisa se impor pelo autoritarismo. Eu nunca tive problema com as minhas turmas. Ah, porque você é o bonzão? Não, não porque eu sou bonzão, não, porque eu fazia valer minha autoridade como professor, sem precisar ser autoritário. Várias vezes tem aluno que gosta de testar. Né? Eu trabalhava com um aluno já adolescente. Adolescente, então, adora te testar. Só que eu não embarcava na deles. Ó, tinha um caso, não era nem adolescente, era pré-adolescente, devia ter os seus 10, 11 anos. Eu estava lá dando aula e estava lá em pé no não vou perturbando o outro. Eu falei, olha só, você pode sentar para assistir a aula? Não, não vou sentar, não. Aí eu virei para ele. Primeira coisa, eu pensei, se eu ficar batendo boca com ele aqui, eu tô me igualando a uma criança de 10, 11 anos. Eu não vou ficar batendo boca com ele. Porque se ele falar que não vai sentar, eu vou fazer o quê? Vou amarrar ele na cadeira? Não vou. Eu falei, não, não vou. Eu falei, então tá, então fica em pé. Simplesmente virei e continuei dando minha aula. Não passou 5 minutos que eu virei e ele estava sentado. Ou seja, ele cansou. É aquilo. Quem vai se cansar primeiro, eu ou ele? Foi ele. Então, de que adianta? Eu falar assim, então você não impôs sua autoridade. Não, ao contrário. Tanto impôs minha autoridade que ele sentou. Ele viu que não ia adiantar discutir comigo. Então, às vezes, a gente precisa ter inteligência. A gente não precisa ganhar sempre, mas a gente precisa ter inteligência. No final da aula, eu chamei ele, sem constranger, né? Porque, adolescente para adolescente não gosta de ser constrangido. Eu não ia, vou falar com você, não, fiquei na minha. No final da aula, deixa eu falar contigo rapidinho. Você acha que foi legal o que você fez? Ó, você perdeu o seu caderno aqui, ó. Não conseguiu copiar tudo. Você acha que isso é legal? É aquilo, gente, é ganhar. O aluno se ganha assim, né? E essas tecnologias, elas servem para ajudar a gente, elas não estão competindo com a gente. É isso que a gente precisa ter em mente. Ok? Agora, tem os benefícios para o aluno, tem os benefícios para o professor também. Quais são os benefícios para o professor? Sumiram os benefícios do professor. Deixa eu ver se está no. Não está. Os benefícios do professor. Virar Mas não tem problema. YouTube. Não pensem que não tem benefício para o professor, não, tá? Tem vários virar benefícios. YouTube? Oi? Virar YouTube? Não. Pode até ser, quem sabe você vira um youtuber aí e ganha dinheiro. Mas eu vou falar, como não está aqui, acho que na hora que eu estava digitando, eu acabei não salvando. Entre os benefícios para o professor, primeiro, você ganha um aliado fundamental para as suas aulas. Né? Como eu coloquei aqui, ó, não estou conseguindo chegar até os alunos de determinado conteúdo. Eu posso procurar lá no YouTube, procurar em algum lugar, algum vídeo, algum filme que demonstre isso. Segundo, torna as minhas aulas mais dinâmicas.
Aquele negócio de ficar lá no quadro, falando, escreve. É o antigo cuspe-giz. Fala, escreve. Aquilo é cansativo. A gente acha cansativo. Imagina um aluno adolescente, pré-adolescente. Tem uma hora, a gente sabe que isso tem a ver com a questão neurológica mesmo, né? Nosso cérebro ele fica ligado em estado de atenção por um período restrito. Não adianta você achar que nem aquele pessoal, vou estudar 5 horas, não vai, você está se enganando. Porque a sua cabeça, o seu cérebro, ele não fica ligado no mesmo ritmo durante 5 horas. Então você precisa saber aproveitar da melhor maneira possível. Estou falando aqui com vocês, por que as nossas aulas dificilmente ultrapassam 1h30? Era sempre de 7 às 8h30. Porque vai chegar uma hora que vocês não vão estar mais ligados, vocês vão estar aqui na frente do computador, do celular, ouvindo, mas o cérebro já não vai estar fazendo mais ligação. Por melhor que seja a aula, mas a coluna dói, a panela esquenta, a gente começa, a atenção começa a ficar difusa. Então, a gente precisa entender que outros métodos ajudam a gente, né? Ó, eu estou falando aqui 1 hora e pouca com vocês, mas daqui a pouco eu vou soltar um vídeo ou vou dar um texto. São várias estratégias, várias ferramentas diferenciadas para conseguir meu objetivo. E o professor em sala de aula tem que usar as TICs como isso. Ok? Ficou claro, gente? Sim, professor. E a gente sabe também que alguns alunos, eles aprendem cada um de uma forma, né? Uns é Exatamente. ouvindo, uns é escrevendo, outros pode ser assistindo uma videoaula, um vídeo, um filme, vai entender melhor, né? Então, a gente também tem que Isso. oferecer isso para eles. Com certeza, com certeza. Sim, eu estou É, trabalhando muito com gamificação. Eu aprendi e estou trabalhando sim. E eles já ficam assim, sabe? Eufórico mesmo. Vai ter, hoje ou vai, entendeu? Eles ficam assim. Agora, vou dizer ao senhor, claro que não é toda aula, né? não, com Mas certeza. É costumo porque sim, estou a questão trabalhando. não é a gente substituir tudo por propostas diferentes. É a gente mesclar o que a gente já tem, né, com propostas diferenciadas, justamente para que a nossa aula não fique na mesmice, né? Sim, Para que a gente possa estar sim, sempre surpreendendo os alunos. sim. Dá trabalho, não é fácil. A gente sabe que dá trabalho, mas a gente tem que tentar, né? A gente tem que tentar porque isso torna a nossa aula melhor e torna também o aprendizado do aluno mais efetivo, né? Que é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é sempre esse. Bom, gente, terminamos esse curso. Na verdade, foi um curso rápido, né? A gente teve alguns probleminhas aí de em relação ao período, né? Porque no meio do nosso curso é, eu tive um probleminha com horários, com datas, e a gente teve algumas semanas aí de vácuo, mas a gente conseguiu concluir o curso como pretendido, como previsto em 8 encontros, né? 8 aulas, as 8 aulas que a gente previu lá, com todos os conteúdos devidamente trabalhados. Eu espero que vocês, que a gente tenha comentado alguma coisa que sirva para embasar a prática pedagógica de vocês futuramente. E desde já deixo aqui meu convite para os nossos 2 cursos próximos que a gente vai ter. Um, que é o Programa de Formação de Professores, o Paideia. Esse curso está muito legal, já são 5 meses de curso. Ele é um curso voltado para trabalhar com português e matemática, né? Primeiro, a gente vai ter uma fase exclusiva para fazer um reforço para o professor mesmo, de português e matemática. Vamos relembrar muita coisa, né? Às vezes relembrar e às vezes até ver coisas que a gente não viu, principalmente matemática. Quem fez o formação de professores, às vezes nem passou por muitos conteúdos de matemática importantíssimos, né? Como é que eu posso chegar para você e falar assim, olha só, a gente tem que trabalhar estatística e probabilidade nos anos iniciais do ensino fundamental, se você nem sabe trabalhar com isso, você não sabe nem usar, né? Então, a gente vai ter 2 fases no curso. A primeira fase, a gente vai rever conceitos de português e matemática, e na segunda fase, a gente vai aplicar esses conceitos a práticas em sala de aula. Então, é um curso muito legal,
A gente está montando com muito cuidado, muito carinho. São 2 encontros semanais online que a gente vai ter, né? O curso é todo online, ao vivo. E a gente já tem aí inscritos de mais de 10 estados do Brasil: São Paulo, Rio, Paraná, Pernambuco, Acre, Tocantins, enfim, muito legal. E o outro convite também é o nosso preparatório, né? Esse cursinho aqui, esse Conhecimentos Pedagógicos, ele é um curso que começou, que era uma prévia desse preparatório que havia. E nosso preparatório começa dia 9 agora de agosto. Língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e legislação. Então, todos esses assuntos que a gente viu aqui nessas 8 aulas, a gente vai ver lá no Conhecimentos Pedagógicos bem mais aprofundado. Então, vão ser 54 aulas gravadas, né? Vocês vão poder assistir a qualquer momento, e mais uma aula ao vivo por semana. Além de um encontro presencial, porque a gente já está podendo voltar. Então, a gente vai ter um encontro presencial em Salvador a cada 15 dias e um encontro em Dias d'Ávila a cada 15 dias, porque a gente já está com um número, chegando próximo aí do número para montar uma turma. Então, a gente deve ter uma turma em cada cidade, uma em Salvador e uma em Dias d'Ávila, tá bom? Fica meu convite para esses 2 cursos. Muito obrigado pela presença de vocês, a Nete e a Valdívia, que estão aqui ainda, né? Quem está vendo depois, né, do ao vivo, que eu vou botar o vídeo daqui a pouquinho lá no grupo também, obrigado a vocês. E lá no grupo eu vou mandar para vocês depois o link para a certificação, né, para vocês poderem pegar o certificado do curso que vocês fizeram, tá bom? Não digo hoje, mas provavelmente amanhã eu já vou mandar o link para vocês, para a gente poder enviar o certificado para vocês, ok? Pessoal, muito obrigado pela companhia aí durante esses 8 encontros, e espero vocês no mês que vem. Falta 15 dias já, né? Porque há 15 dias a gente está começando nosso curso, o Paideia e o preparatório. Bom, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Conto com Tchau, vocês. professor. Obrigada, viu? Nada, Muito tchau, tchau. obrigado pelo esse curso maravilhoso. Que bom. Tchau, tchau. Tchau.